Para o primeiro teste, a gente vai utilizar a singularidade obrigatória, que é a placa de orifício, e o que a gente mediu foi a pressão antes e depois, utilizando uma vazão de 4.000 litros por hora, e de acordo com a equação da continuidade, a vazão deve se permanecer. E o que acontece? A placa de orifício é uma seção que preenche quase todo por onde passa a água, porém possui um orifício. Esse orifício, o que ocasiona? Ele reduz a área e faz com que aumente a velocidade, mantendo assim a vazão pela equação da continuidade. Para o segundo teste, a gente utilizou a perda de carga utilizando diversas singularidades, que são o joelho em 90 graus, joelho em 45 graus e a curva aqui. Nesse segundo teste, a gente pode calcular as perdas pelos trechos retos, que são as perdas principais, e as perdas secundárias devido às singularidades. Bom, para o último teste, a gente escolheu o tubo de Pitot, que esse trecho aqui onde a gente avaliou a pressão é feito de outro material, diferente do resto da bancada hidráulica. E o que acontece? A água, ao chegar aqui, ela há uma redução da velocidade e um aumento da área para se manter a vazão. E o que acontece nesse teste é que há dois elementos que você tem um coletor em que você pode avaliar a velocidade e a pressão de acordo com a altura que você deseja ao longo da sessão. Você regula aqui ele. E o que acontece é que a perda de carga aqui vai ser diferente, pois o material é outro, ou seja, o atrito que vai ocasionar vai ser diferenciado também. Todo fluido que está escoando possui uma pressão mínima de vaporização e temperatura, de acordo com a temperatura que causa essa vaporização. Nas bombas, quando você tem um fluido escoando, ele está escoando a uma determinada pressão e a uma determinada temperatura também. E ao chegar em certas partes da bomba, o que acontece? Pode haver uma redução dessa pressão, ultrapassando a pressão mínima de vaporização. O que isso ocasiona? Ocasiona na vaporização local do fluido, gerando bolhas de vapor. Essas bolhas de vapor, elas podem ser carregadas durante o percurso dela pela bomba e em algum determinado trecho em que, ao aumento da pressão, elas serão implodidas. E se tiver uma superfície sólida perto, causará microfissuras e que, com o tempo, se tornará uma erosão bem impactante na bomba. Para evitar o fenômeno de cavitação, nós calculamos a NPSH, que é a pressão mínima exigida na entrada da bomba. Existem dois tipos de NPSH, a disponível e a requerida. A disponível é a pressão mínima dada pelo sistema, e a pressão requerida é a que vai exigir para que não ocorra o fenômeno de cavitação. Da pressão disponível, da NPSH disponível, você chega até a pressão requerida, que se dá através da disponível, menos as perdas de cargas, a diferença de altura entre o reservatório e a entrada de bomba e as diferenças de pressões ocasionadas. Bom, para o primeiro experimento que fizemos foi avaliar a perda de carga na placa de orifício. Temos uma vazão de 5.000 litros por hora, um tubo com diâmetro de 0,032 metros, 32 milímetros, e uma diferença de pressão avaliada de 11,72 kPa aproximadamente. A equação básica da perda de carga é essa, e para observarmos apenas a singularidade da placa de orifício, temos que ela se reduzirá a isso, a diferença de pressão sobre ρg. Substituindo os valores, teremos 1,2 metros. Para conferir o K, podemos pegar esse valor da perda de carga dela e usar na equação do método dos coeficientes. Com isso, isolamos o K e podemos achar a velocidade com a vazão em área. Substituindo os valores, teremos que K é igual a 7,9. Para a perda de cargas por cotovelos e curvas, não iremos analisar a conferência dos Ks em si, mas sim a perda de carga total do trecho avaliado. No trecho deu 1,015 metros de trechos retos, o diâmetro permanece de 32 milímetros e temos uma diferença de pressão de 22,75 kPa, mantendo a vazão de 5.000 litros por hora. Nesse trecho, teve 3 cotovelos de 90 graus, 4 de 45 e 2 curvas em 90 graus.
eram tubos de PVC. As perdas de cargas totais se darão pela perda de carga principal, mas a perda de carga secundária. A perda de carga secundária se dará pelo método dos coeficientes. Fizemos o somatório e achamos 4,3. A velocidade se manterá pela equação da continuidade, pois é o mesmo diâmetro e mesma vazão. E substituindo os valores na forma dos métodos coeficientes, acharemos uma perda de carga secundária de 0,656 metros. Para a perda de carga principal, precisamos do F. O F acharemos através do número de Reynolds e a rugosidade relativa. O número de Reynolds para a água que está a 24 graus, que foi o que consideramos nesse dia, será dado velocidade vezes o diâmetro do tubo sobre a viscosidade cinemática. Através desse cálculo, obtivemos 6,04 vezes 10 a quinta como número de Reynolds. A rugosidade relativa consideramos tubo liso, ou seja, pois eram de plásticos. Então adotamos o valor de 0,00001 como rugosidade e obtivemos rugosidade relativa de 3,125 vezes 10 a menos 4. Para esses dados, no diagrama de Moody, o fator de atrito será 0,016. Assim, voltando na fórmula para a perda de cargas principais e substituindo os valores, teremos que a perda de carga principal será de 0,0777 metros. Assim, por fim, a perda de carga total será a soma da perda de carga principal e a secundária. Assim, obtivemos 0,7337 metros. Bom, aqui tem a foto de como obtivemos o fator de atrito, plotando a rugosidade relativa e o número de Reynolds. E agora a gente vai avaliar a diferença de velocidade no tubo de Pitot. Foram posicionados no meio os dois coletores dele e o manômetro avaliando a pressão nesses dois pontos. A diferença de pressão que obtivemos foi de 10,34 kPa aproximadamente, e o que temos é a equação básica da perda de carga. Isolando as velocidades, a diferença da velocidade, sabendo que os dois pontos estão na mesma altura e não desconsideraremos as perdas de cargas, pois não há bomba, não há turbina, e as perdas de cargas, por ser um tubo liso, que era de vidro, serão baixas, então desconsideraremos. Então, assim, achamos que a diferença de velocidade ficará em função da diferença de pressão. Então, substituindo os valores pela diferença de pressão e pelo ρ. Substituindo os valores, acharemos que a diferença de pressão entre esses dois pontos será de 4,55 metros por segundo. Bom, fizemos também um cálculo de NPSH para conferir se haveria cavitação ou não. Para esse exemplo de cálculo, a gente considerou uma tubulação de ferro fundido novo, uma bomba de 40.200 a 3.500 RPM, numa vazão de 40 metros cúbicos por hora e uma altura manométrica de 60 metros. A temperatura da água consideramos 20 graus e o diâmetro do tubo de 0,1 metro. Para essa bomba, o NPSH requerido era de 3,3 e a bomba estava a nível do mar. Ela ficará situada 5 metros acima do nível da água do reservatório e durante o trecho de sucção teremos trechos retos de igual a 8 e apenas um cotovelo de 90 graus. Para não haver cavitação, devemos lembrar que o NPSH disponível deve ser maior que o requerido. Sabemos que o cálculo de NPSH se dá pela pressão atmosférica menos a pressão de vaporização da água, menos a diferença de altura entre a bomba e o nível da superfície da água, e menos a perda de cargas totais. Começaremos calculando as perdas de cargas totais, então. Aqui se deu o cálculo, achamos o fator de atrito através da rugosidade relativa e o número de Reynolds, e voltamos na fórmula de perda de carga principal, achando 0,204 metros. Para a perda de carga secundária, usamos o método dos coeficientes. Tivemos apenas um cotovelo de 90 graus de singularidade, então o somatório de KT será 0,9. Assim, a perda de carga secundária substituindo os valores dará 0,092 metros.
Desse jeito, a perda de carga total será a somatória da perda de carga principal com a secundária, obtendo assim 0,296 metros. Com esses dados, podemos calcular o NPSH disponível. A pressão absoluta sobre a superfície d'água, em metros de coluna d'água, nós sabemos que é 10,33 a 20 graus. A pressão de vaporização sabemos que é 0,239 metros de coluna d'água a 20 graus. A diferença de altura de sucção nós sabemos que era de 5 metros. E a perda de cargas totais calculamos, que é de 0,296. Resolvendo isso, temos um NPSH disponível de 4,795, que é superior ao requerido, de 3,3. Assim, constatamos que a bomba não cavitará. E caso cavitasse, como poderíamos solucionar isso? Poderíamos tentar reduzir ao máximo a altura de sucção, diretamente percebe-se pela fórmula que quanto menor essa altura de sucção que fosse retirada na fórmula, maior você obteria o NPSH disponível. Além disso, você também aumentar o diâmetro dos tubos, você diminui as perdas de cargas e por fim deixa seu NPSH disponível maior. E outros métodos que podem ser utilizados, mas em último caso, é optar por outro modelo de bomba ou alterar o diâmetro dos rotores da bomba. Obrigado pela atenção e até a próxima.